a todo esse mês aí com entrevistas especiais nas quartas-feiras. A gente vem trazendo várias informações, né? Já tivemos aqui, passando pelo programa Variedades Tupã, no mês da longevidade, trazendo temas como planejamento sucessório em vida, sucessão familiar, testamentos, documentos com a nossa amiga Margot Virginia Souza, do Cartório Registro e Civil, planejamento de vida na melhor idade, com Giovana Bonella Barros, ela que é sócia proprietária e diretora do Dolce Vita, centro especializado em cuidado ao idoso e professora de Educação Física da Universidade Federal de Santa Maria, sendo especialista e mestre em envelhecimento populacional, que trouxe várias informações a respeito, né, do mês da longevidade. Tivemos também Direitos dos Idosos com a Yara Bezestil, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, o Giovanni Patias, que é advogado e analista jurídico do município, trouxe também temas importantíssimos aqui. E vamos conversar agora com o nosso delegado, né, Dr. Anderson Riedel, delegado da Polícia Civil, que vem bater também na tecla sobre os golpes financeiros, orientações e alertas aos nossos idosos. E onde nós estamos com um doutor aqui na Rádio Tupã, nos estúdios da Rádio Tupã, para detalhar sobre esses temas aqui na Rádio Tupã, nesse mês da longevidade, onde todas as quartas a gente traz um tema para debater com nossos ouvintes. Bom dia, doutor Anderson. Como é que está, meu amigo? Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos acompanham. Satisfação estar aqui poder conversar contigo, com os ouvintes novamente. Satisfação é toda nossa, doutor. Como o senhor pôde visualizar aí, todas as quartas-feiras a gente está trazendo alguns temas para debater nesse mês da longevidade e hoje nós estamos trazendo o senhor aqui, né, para falar sobre golpes financeiros, orientações, enfim, a alerta aos idosos. Começamos com os golpes financeiros. O que o senhor pode nos falar sobre os golpes financeiros, que acredito que é bem debatido aí na sua parte aí. Com certeza. Bom, longe de esgotar a matéria, né, apenas algumas reflexões aqui, também um pouco de estatística do que a nossa delegacia trabalha nesses últimos tempos, e toda vez que eu falo aqui na rádio, né, é um dos temas que eu sempre toco, porque é um dos 3 grandes temas que a gente se ocupa, né, eu acho que os estelionatos, a violência doméstica e o tráfico de drogas. Especificamente em relação a golpes financeiros, o que eu pude, né, trazer de estatística aqui, eu fiz as estatísticas do ano de 2023 para cá, levando em conta o estelionato comum, né, e o estelionato fraude eletrônica, que é um crime dentro do estelionato, mas um pouco mais recente. Então, em 2023, nós tivemos 108 ocorrências envolvendo estelionato na delegacia. 2024, 131 ocorrências, um número um pouco mais elevado. E, por enquanto, em 2025, 80 ocorrências, né. Essa estatística ela é quase perfeita porque ela não envolve aqui os crimes que são registrados online, os estelionatos online. Então vai aumentar um pouquinho, mas essa é a base com que a gente trabalha. Para falar de golpe financeiro, e aí eu, né, vou ter que falar do estelionato porque é praticamente tudo que acontece nesse tema é estelionato. O que é o estelionato, então? O 171, né, o famoso 171 que a gente popularmente conhece, artigo 171 do Código Penal. Obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante fraude, ardil ou outro meio fraudulento, uma pena de 1 a 5 anos. É o engodo, né, a burla, o charlatão, né, que tenta induzir alguém em erro, usar essa fraude para diminuir a vigilância da pessoa, da vítima, e aí poder tirar da vítima um recurso financeiro, induzir essa vítima em erro e obter esse lucro fácil. Esse é o estelionato simples, né, vamos dizer o básico. O comum? O comum, Em 2021, houve uma alteração legislativa e aí se criou uma figura do estelionato fraude eletrônica. Porque, de fato, o estelionato, e aqui a gente chama de comum, né, mas é o rudimentar, aquele o mais simples, né? Vamos pegar aqui o golpe do bilhete, talvez seja o exemplo mais clássico de estelionato, de mais rudimentar, inclusive. Em 2021, a Lei 14.155 trouxe uma alteração para criar uma figura qualificada de estelionato,
por conta do uso de rede social. Então, a obtenção de informações da vítima mediante uso de rede social, contato telefônico, e-mails, correio eletrônico fraudulento ou outros meios análogos, aumenta, eleva a pena do estelionato. Então, uma pena que é de 1 a 5 anos, vamos fazer um paralelo com o furto, uma pena mais ou menos igual, o furto é 1 a 4, o furto simples, um furto qualificado vai 2 a 8, em regra, um estelionato qualificado pela fraude eletrônica vai 4 a 8 anos, quer dizer, a pena mínima é quadruplicada. Então, tamanha a preocupação do legislador em tentar coibir esses crimes, porque se disseminou de uma forma, né, hoje em dia... Quem nunca recebeu uma mensagenzinha no celular, né, com um link, uma promoção relâmpago, alguma coisa urgente para atender? Ainda nas alterações em 2021, já que a gente está falando no mês da longevidade, o legislador também criou um aumento de pena para casos em que a vítima for idosa ou vulnerável. A depender da relevância do resultado financeiro, essa pena vai ser aumentada de 1/3 até o dobro. O exemplo aqui que a gente pode usar é o caso que gerou a nossa operação do ano passado lá em São Paulo, né, de um prejuízo de mais de 2 milhões de reais, né, além de ser qualificado pela fraude eletrônica, também majorado pela condição de idoso da vítima. E em 2019, uma alteração legislativa que também trouxe bastante mudança para o estelionato, que foi a ação penal, a natureza da ação penal. Nesse crime, hoje em dia, a gente precisa da participação da vítima. Ela vai na delegacia, registra a ocorrência, e se ela quiser, de fato, que seja iniciado o procedimento, ela tem que manifestar o interesse. Ela pode, por uma questão de exposição, de não querer se expor, não querer se incomodar, como a gente diz, né, ir na delegacia, ir no Poder Judiciário depois das audiências, não querer representar, e está tudo ok. Hoje em dia pode. Antigamente era um crime de ação penal pública incondicionada, então ela ia lá, registrava a ocorrência e a gente tinha que agir necessariamente. E acontece muito isso, doutor? Não cortando só raciocínio? Acontece porque às vezes são prejuízos menores que a vítima pensa, bom, eu até fui meio leviano aqui, não adianta. Porque, veja, a gente faz claro, a gente tem um certo número de pessoas trabalhando na delegacia e a gente não consegue atender tudo. É evidente, e eu ia chegar nesse ponto mais adiante, que o criminoso ele é muito esperto. Então, a gente tem visto que o dinheiro cai na conta e ele já retira. Né? Aí que tá. A gente até consegue fazer bloqueios de golpes futuros que ele vai aplicar. Mas geralmente ele já troca de conta, ele já cria uma nova conta com dados que ele já pulando, pegou. Né? Exatamente. Então se torna muito difícil recuperar o dinheiro. A gente até identifica o sujeito e consegue atribuir uma responsabilidade criminal a ele. Mas é difícil de conseguir recuperar esse dinheiro que foi perdido. A vítima tem mecanismos no Pix, por exemplo, para fazer junto à sua instituição financeira para tentar recuperar, mas a gente tem uma certa dificuldade nisso porque eles são muito dinâmicos, né? São muitos dados que eles mexem. Às vezes tu pega ali a movimentação financeira, o sujeito tem 20, 30 contas em diferentes bancos, então ele está sempre pulando, é bastante complicado de fazer. Tá? Mas então, feito esse panorama geral, apenas para complementar, né, o que é o estelionato e o que não é o estelionato, porque a gente vê isso do ponto de vista prático na delegacia, né? Às vezes as pessoas vão lá registrar uma ocorrência querendo, primeiro, se proteger. Ok, isso é o que a gente tem por obrigação fazer o registro de ocorrência. Mas às vezes levam situações que são desacordos comerciais. Né? Então, o que é um estelionato para diferenciar do furto e do desacordo comercial? O estelionato, ele necessariamente precisa da participação da vítima. O criminoso consegue induzir a vítima em erro ou manter ela em erro de modo que ela diminua a sua vigilância e faça a entrega de alguma coisa para o criminoso. Não necessariamente um bem ou um valor, pode ser hoje em dia, né, o que é muito caro, a informação e a imagem da pessoa. No furto, não. No furto, ele subtrai isso da pessoa. Ele também diminui a vigilância da vítima, mas ele, sorrateiramente, ele subtrai. Então, estelionato e furto. Estelionato e desacordo comercial. Muitas vezes, e se não tudo seria estelionato, né? Situações de desacordos comerciais, descumprimento de contratos, comprou e às vezes não conseguiu, não teve, enfim, vendeu e não foi pago. Não foi ressarcido. Essas coisas são descumprimentos de contrato, mesmo que contratos verbais, que não sejam a instauração de inquérito policial. A pessoa ela vai ter que procurar um advogado ou ir até o Poder Judiciário no Juizado Especial Civil, mesmo que sem um advogado, para propor uma ação de indenização. Esse é o caminho correto. Né? Teve um acordo ali. Né? Isso, não é em sede policial. Nem todo descumprimento é um caso de fraude. Né? São descumprimentos que acontecem por uma série de fatores. É claro que se houver uma fraude, se o sujeito induziu a vítima, manteve a vítima em erro,
para receber essa vantagem ilícita, a gente vai investigar. Não estou dizendo que não existam desacordos comerciais que não sejam estelionato. Não, até existe, mas são casos muito pontuais. A gente vê a maioria dos casos de desacordo comercial que a vítima registra que a gente não instaura inquérito policial, porque não é o caso de crime de estelionato. Tá? Então, esses são pontos genéricos, assim, eu diria. Para tratar dos principais golpes financeiros, eu vou usar aqui uma expressão que hoje em dia está muito em voga, que é a engenharia social. Hoje em dia, com as redes sociais, o que o sujeito faz? Manipula a vítima, manipula informações para induzir a vítima em erro e poder receber essa vantagem financeira. Isso é a engenharia social. O sujeito faz sem usar violência ou grave ameaça, essa manipulação de informações. E aí, desde ligação telefônica, e-mail, WhatsApp, qualquer coisa, né? Ele não vai ter esse contato direto com a vítima, mas se convencionou chamar isso de engenharia social. Bom, para que o sujeito vai fazer isso? Eu até anotei aqui bem digital, né? Hoje em dia, a informação tem muito valor. Né? E é interessante porque a gente vê perdas financeiras nos estelionatos que chegam na delegacia muito recorrentes e que se fosse uma relação, vou tratar assim, pessoal, física, não haveria. As pessoas têm que entender, assim, tem que ter muito cuidado no transferir o valor. A gente não vê a cor do dinheiro, parece que perde um pouco do valor, né? Em negócios pessoais, dificilmente a pessoa entregaria R$1.000, R$2.000 para uma pessoa com uma história assim que ela em 2 minutos acreditaria. A gente tem muito mais resistência em fazer isso pessoalmente do que pelas redes sociais ou virtualmente, né? Então, e aqui eu estou falando de dinheiro, mas a informação é muito relevante para o criminoso, né? Porque ele precisa desses dados para daqui a pouco começar a abrir contas, fazer empréstimos e seguir aplicando golpes em outras pessoas. O que eu anotei aqui de principais golpes que acontecem, já chegaram ao conhecimento da nossa delegacia, mas estão nas redes sociais e de acesso livre para todos terem conhecimento, né? São os mais incidentes. O mais incidente, por incrível que pareça, é a compra em sites falsos. Segundo uma informação da FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, essa ainda é a forma mais corriqueira de se cair em golpe. Como seria? Comprar em um site que não é o site verdadeiro. O sujeito cria um site falso e a pessoa acaba fazendo a compra. Na delegacia, eu sinceramente não me recordo de ter caso aqui, em Tupã. Já o caso do boleto falso é muito comum, né? A gente vai pagar um boleto, hoje em dia todos os boletos eles são registrados, necessariamente consta o sujeito que é o beneficiário do boleto e, portanto, a pessoa, né, vai fazer o pagamento e ao invés de ser para uma loja X, é para uma conta de um particular, ou às vezes até uma empresa, mas que não tenha nada a ver. Aqui o phishing, que é a pescaria, né? Quem nunca recebeu aquela mensagem no celular, né? Promoção relâmpago, 50%, clique no link abaixo. A pessoa não está nem aí, nunca teve participação, nunca comprou naquela loja, não sabe como que o seu contato foi parar lá. Golpes no WhatsApp. Tanto clonagem de WhatsApp, é um pouco menos comum, né? Envolve também o phishing, a pessoa consegue induzir a vítima a acessar, a fornecer um código, esse código é aquele código de verificação e o criminoso, a partir do momento que a vítima digita esse código no seu aparelho celular, consegue ter acesso no seu aparelho celular do WhatsApp da vítima e daí passa a agir como se fosse a pessoa vítima, né? Esse é um golpe que ele não é tão comum. O mais comum é aquele que pega a tua foto, a descrição lá do teu perfil, adiciona um número novo e depois sai, né, para os teus familiares. Estragou meu celular, não consegui fazer pagar aquela conta, né, eu tô com uma urgência aqui, tem como me emprestar, tem como fazer esse pagamento. Falsa central de atendimento bancária também é muito comum, ligam como se fosse de um banco, dizendo que deu problema na conta. Pede senha. Dados, daí de novo a gente volta, a gente não entrega o dinheiro propriamente, mas tu entrega o dado, e com esse dado o criminoso faz o que precisa fazer, ele cria a história e consegue entrar na mente da pessoa, eles são bem persuasivos, né? E a vítima acaba transferindo. Falso advogado, a gente tem casos aqui em Tupã-Siretã, recentemente remetemos ao Poder Judiciário inquéritos tratando desse tipo de estelionato, quer dizer, utilizam aqui do WhatsApp, né, como se fosse passando para o advogado, criam toda uma história, a pessoa daqui a pouco ganhou a ação judicial que estava pendente já há muitos anos, um valor bom, a pessoa não raras vezes coloca a vida inteira dependendo ali daquela situação que é financeira, que mexe com esse lado, né? O dinheiro, querendo ou não, causa essa
Desperta a sensação da pessoa. É um dinheiro que eu não estava pensando, finalmente saiu, né? Mas aí, claro, para poder liberar o dinheiro, tu tem que pagar um valor. Aí é X%. Cair aquele... Opa! Tá, exatamente. E isso entra nas orientações, né? Sempre desconfiar, verificar. Entra em contato, né? A gente recebe uma ligação do banco. Quantas vezes nós recebemos ligação de banco? É comum isso? Olha, puxa vida, não, confira. O banco sempre avisa que não liga. Não liga. Né? A gente fica pensando como é que a pessoa caiu nesse golpe. Puxa vida, mas né, alguma coisa assim, a pessoa estava muito precisada, né? Estava necessitando muito daquilo ali. Um momento de deslize acabou caindo na história. O meliante parece que adivinha. Adivinha, parece que adivinha. Né? Mas isso é uma questão que entra né, naquilo que é automático e aquilo que a gente precisa pensar, né? Enfim, psicólogos aí podem discernir melhor do que eu. A gente é programado para fazer as coisas na forma automática para gastar menos energia. E a gente está acostumado, ainda mais quando coloca a pressão do tempo, a pressão de uma autoridade em cima, a gente acaba fazendo aquilo da forma mais rápida possível e entra no automático da gente. Então, sempre desconfiar, sempre verificar a situação. Se for uma informação bancária, vá na tua agência ou entre em contato com a tua agência para procurar saber se a tua conta está com algum problema. Se for um parente... Tem situações que são muito inusitadas, né? Mas tenta verificar, às vezes a pessoa tenta verificar e não consegue falar com a pessoa, mas faça uma triangulação, fale com um colega de trabalho, com um amigo, enfim, tente manter o contato com aquele familiar que está pedindo dinheiro de forma urgente porque não conseguiu fazer um pagamento. Não é muito comum, né, Marcos? Não é muito comum, vamos conver, né? Quantos que nós já recebemos essa informação? Meu pai, minha mãe, enfim, meu esposo, minha esposa, estão precisando urgentemente que pague um boleto, né? Isso, de qualquer forma, não chega assim do nada pra gente, né? Tem que ter uma desconfiança disso e buscar verificar essa história antes de liberar um valor. E mesmo informação bancária, né? Dados de qualquer forma de conta bancária, senha nem se fala, né? Em um caso, esses casos de envio de código por mensagens de celular são bem comuns, que aí o código para o sujeito acessar o teu aparelho, né? O código de verificação em 2 etapas, que precisa, né? O WhatsApp exige isso. E o falso intermediário na compra de veículos. Esse é muito comum que chegar na nossa delegacia, né? O sujeito viu um anúncio, mas o anúncio ele já está replicado e o criminoso ele fala com o comprador e um vendedor e depois recebe esse dinheiro e nunca entrega esse bem. Esses são golpes, eu acho que mais comuns aqui, que a gente tem conhecimento em Tupã-Siretã, e que estão, né, disseminados nas redes sociais. Hoje em dia a informação não é o problema é discernir a informação correta, né? Tá certo. Sobre os golpes financeiros, essas informações aí que o doutor tem? Eu acho que sim, é só a questão dos alertas, né, como a gente já conversou, desconfiar, verificar, evitar abrir links, né, clicar em links de mensagens qualquer. Às vezes as mensagens vêm cheias de erros de português e a gente sabe se é uma informação oficial, daqui a pouco de um banco ou de uma instituição de proteção de crédito, não vai vir assim, né, tudo desconfigurado, é uma coisa formal, né, não vai vir do nada uma mensagem no teu celular. Eu acho que essas são as principais. O mecanismo de devolução do Pix é importante, esse mecanismo especial de devolução. A vítima tem como reaver esse dinheiro. É um procedimento que existe, ela tem que informar a sua instituição financeira, essa instituição vai bloquear o valor lá na conta destinatária. Buscar. E em um prazo de 7 dias, as duas instituições vão analisar e ver se trata de fato de uma fraude, e daí em 96 horas a vítima pode ser ressarcida. Problema como eu te expliquei no início, né? O criminoso é muito rápido. Ele está monitorando esse dinheiro, quando cair, a tendência é que ele saque, né? Mas existe o procedimento. Acho que eram essas as informações principais, né, a respeito de golpes financeiros. Só um dado interessante, né? A Polícia Civil criou uma das últimas ações do antigo chefe de polícia em 2024-25, foi a criação do DERC, que é o Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos, né? De forma pioneira do Brasil, a Polícia Civil criou um departamento para tratar disso. Os casos mais relevantes vão para o DERC, que tem uma atuação estadual. Claro. Já tem especialistas lá para tratar. Exatamente, são várias delegacias, tanto de inteligência quanto de atividade fim, que atuam nisso daí. As maiores atuações hoje na Polícia Civil de crimes cibernéticos estão sendo realizadas pelo DERC. Inclusive agora no Fantástico do último domingo apareceu lá uma reportagem sobre o falso advogado, né, de uma ação do DERC. Que tem casos aqui, tem.
Que tem casos aqui também, também foi agraciado com esse tipo de crime, é comum. E mais um dado final, a gente falando no mês da longevidade, né? Longe de ser um discurso discriminatório, muito pelo contrário, né? No início desses golpes, de fato, os idosos eram um extrato vulnerável, considerado vulnerável. Hoje em dia, a estatística já diz que o grupo dos idosos não é o que mais cai nesse tipo de golpe. Então, assim, tanto pela incidência massiva de pessoas mais jovens, mais levianas até, esse extrato da população tem caído mais em golpes, e os idosos menos, até pela experiência de vida que tem, já estão, né, integrados, mais atentos. Então, até para exaltar, né, esse tipo de coisa, a gente vem falar aqui no mês da longevidade de golpes financeiros, mas não tem idade, né? Todo mundo, 25%, essa é a estatística, 25% da população brasileira já foi vítima de um golpe. Então é muito crime cibernético e muito golpe financeiro envolvendo todas as idades. O idoso aqui em Tupã, ele está mais atento? Nós não temos, assim, a estatística oficial disso não chega lá para nós, essas ocorrências com maior incidência de idosos. Não, muito pelo contrário. Todas as idades, de todos os golpes possíveis. Geral. Não tem assim algo que chame a atenção. O que chamou a atenção, como eu te falei, né, esse caso do ano passado nos chamou a atenção pelo valor financeiro que foi utilizado, né, desse idoso que gerou a nossa operação grande. Mas fora esses casos, não sai da normalidade. Assim. Muito bem. Nós estamos falando com o Dr. Anderson Riedel, delegado da Polícia Civil, falando sobre os golpes financeiros, né, orientações e alertas aos idosos. Nós estamos aqui trazendo todas as quartas-feiras, né, falando sobre o mês da longevidade, né? E pelo que o doutor nos trouxe, um dado praticamente curioso, né? Alarmante, que os idosos não têm caído muito, né, nesses golpes aí. Mas, doutora, a questão assim, eu tô com um familiar que é idoso, mas tem uma pessoa que, digamos, paga a luz, paga a água, cuida desse idoso. E tem acontecido algum caso assim que ele desaproveita daquela... Bom, vamos lá. Nós temos o Estatuto do Idoso, né, que tem crimes específicos de proteção desse grupo, que foi a lei de 2013. O legislador entendeu com razão que é um grupo vulnerável, é um grupo mais vulnerável pela condição da idade, enfim. E aí criou crimes específicos para essa população, como forma de protegê-la. Aquele crime que é o comum, o furto, por exemplo, o estelionato, ele está no Código Penal. Sim. Existem crimes, por exemplo, como o desvio de recursos, reter o cartão bancário, né, para obter o benefício. Existem outros crimes que têm paralelo com o Código Penal, omissão de socorro, por exemplo, abandonar em casa de saúde. Existem na delegacia, mas não são casos assim tão comuns. A gente acaba pegando volta e meia, né? Esses dias eu analisei um caso de abandono no hospital, que aconteceu. Casos de reter o cartão, já aconteceu também, a gente tem conhecimento. Casos de usar o benefício, né? São situações que não são corriqueiras, mas ela existe. A gente tem um canal de denúncia anônima, que é o 180, e o Disque 100, que chegam cotidianamente para a gente. Essas denúncias, elas são encaminhadas para a Polícia Civil e para a Secretaria de Assistência Social do município. Muitas dessas situações são casos de vulnerabilidade apenas. Quer dizer, o sujeito, ele a vítima, ele não é tratada conforme deveria na questão de saúde, alimentação. Às vezes não configura crime. Então a Secretaria de Assistência Social vai fazer a sua análise. Um abandono. Isso, vai fazer a sua análise. Se for o caso, vai fazer a visita a esse idoso, vai incluir esse idoso em um programa de proteção. E aí sim, se for um caso de crime, a Polícia Civil vai atuar. A gente faz a atuação constante, né, fazendo visitas a esses idosos, essas situações, apurando essas denúncias, na verdade. Às vezes acontece, às vezes são só situações, a gente sabe, envolvendo o núcleo familiar, às vezes tem uma certa rixa entre familiares, vou fazer o registro então para prejudicar. Acontece também, a gente sabe. Mas é louvável, esse canal de denúncias é muito bom, claro. E a gente faz a análise frequente desse tipo de situação. Muito bem. Bom, estamos falando com o doutor aí, trazendo essas informações aí sobre os golpes financeiros, orientações e alertas aos idosos e trazendo também a estatística aqui para a nossa cidade. Bom, sobre esses temas aí, doutor, mais alguma informação para os nossos ouvintes? Depois a gente vai entrar no outro
setor. Fica o alerta, né, para tomar cuidado, e aí para todos, né, não apenas para idosos, né, em relação a golpes financeiros, né, utilizando redes sociais. Tome cuidado, a gente sempre desconfiar de um pedido de dinheiro, de um link que tu não estava esperando, né, de uma informação que daqui a pouco a pessoa lhe pediu, né, se passando por um familiar. Procure verificar antes de entregar. Como eu disse, a gente não sai na rua fazendo negócios duvidosos, né, entregando R$1.000, R$2.000, mas é muito fácil clicar no botão e entregar todos os teus dados para o criminoso sair fazendo empréstimo de 10, 20, 30 mil reais com teu nome, e depois para reaver esse valor é muito difícil, né? Vai ficar o prejuízo e a vergonha, né? E sempre que houver casos, né, procure a delegacia de polícia para fazer os registros de ocorrência, se for do interesse, né, de representar criminalmente. É importante, acima de 70 anos, existem casos que a gente tem que agir independentemente da vontade da vítima, claro, mesmo em estelionatos. Então, se a vítima for administração pública, se forem pessoas vulneráveis e pessoas acima de 70 anos, a gente tem que agir. Nesses casos, não adianta a pessoa ir lá registrar e não querer representar, não. A gente vai ter que fazer a atuação. Ela vai ter que aparecer. A gente vai dar andamento, vai instaurar um inquérito policial. Então, registre suas ocorrências para a gente ter, pelo menos, né, a estatística dos crimes que acontecem aqui na cidade. Confie desconfiando. Exato, exatamente. Muito bem. Nós falamos com Anderson Riedel, delegado da Polícia Civil, sobre sistemas, golpes financeiros, orientações e alertas aos idosos. A gente vai um rápido intervalo, a gente pede para o doutor permanecer e que a gente tem as outras informações que ele possa nos passar aqui no programa Variedades Tupã. A gente vai um rápido conversando com o delegado da Polícia Civil aqui do Poceretão, o doutor Anderson Riedel, que trouxe em detalhes aí golpes financeiros, orientações e alerta aos idosos, né? Como acontece, o que acontece, enfim, como é que é a ação aqui em Tupanciretã, no país como um todo. Até eu esqueci de perguntar o golpe financeiro do falso advogado. Ele foi pego, esse falso advogado, da onde que é? Se é daqui? Nós conseguimos identificar essa pessoa, né? Essa pessoa é de uma cidade lá do Ceará, Maracanaú. É uma cidade que volta e meia aparece nos casos de estelionato. Tem muito estelionatário lá, não sei por que razão. Esse sujeito é de lá, foi indiciado, e agora o procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário. E ele já tinha algumas ocorrências já consultadas que ele aplicou o mesmo golpe de forma semelhante, né? Então, enfim, a gente consegue identificar o sujeito, mas não é fácil prendê-lo, né? Até porque ser um estelionato é um crime sem violência, então os juízes têm uma certa resistência em, por exemplo, decretar uma prisão preventiva se é um valor baixo, né? Agora, claro, se é um sujeito que vai praticando esses estelionatos em série, uma hora ou outra ele vai acabar sendo preso, mas enfim, está identificado e vai responder pelo crime que praticou. E os nossos golpes aqui, vocês têm conseguido solucionar esses problemas? Como eu te disse, a gente consegue fazer identificação. Em geral, não são pessoas daqui do estado, né? Aí torna um pouco mais complexo. A gente faz todo o procedimento, expede o que se chama de carta precatória para fazer o interrogatório do suspeito, geralmente estados de São Paulo, Rio de Janeiro ou Ceará, e acaba remetendo o procedimento ao Poder Judiciário com a responsabilização, com o indiciamento do sujeito, né? Ele vai responder um processo, aí depois, né, se vai ser condenado ou não, vai depender dos critérios lá que o juiz vai entender e da prova que vai ser produzida em juízo. Mas sim, a gente consegue identificar. É claro, às vezes acontece o golpe, por exemplo, de alguém que entra em contato contigo com um WhatsApp clonado, um WhatsApp falso, e alguém que recebe o recurso. A gente, por uma questão de simplicidade, dá enfoque a quem recebeu aquele recurso e trata aquela pessoa que recebeu o recurso como suspeito. Por vezes, o sujeito que entrou em contato contigo com aquele número não é a mesma pessoa que recebe o recurso. Se é um caso muito fácil de perceber, por exemplo, de uso de dado falso, a gente vai pesquisar os dados cadastrais desse WhatsApp, né? Quem cadastrou essa linha? Uma pessoa completamente isenta, não tem uma ocorrência policial. Daí vai consultar quem recebeu o dinheiro. Sujeito bordado de ocorrências, né? É nesse sujeito que a gente vai focar os nossos esforços. Claro, vai tratar ele como suspeito, e porque foi ele que obteve a vantagem indevida, e aí vai indiciar ele, né? Vai atribuir a responsabilidade penal a ele, que vai responder o processo depois do judiciário. São pessoas comuns, são presidiários? Quem é que faz esses golpes? São pessoas que já têm antecedentes. Com certeza são pessoas que já têm antecedentes. Muitas delas têm passagem pelo sistema prisional e por vezes estão. Um caso interessante, já aconteceu, esses dias eu substituía na delegacia de Pinhal Grande, nós tínhamos um caso de estelionato lá, um caso relevante até, uma delegacia pequena, né? E aí fomos pegar os dados da quebra de sigilo financeiro e a foto do sujeito abrindo conta era dentro da cela.
E ele fez isso 1, 2, 3 vezes. É a confiança dele. Isso, né? Aparecia a grade, aparecia os outros presidiários, inclusive. Né? Então são casos que sim, né? De fato, eles já têm passagens, estão dentro do sistema prisional, têm acesso à informação, ao aparelho celular que não deveria e acabam utilizando para praticar crime. Muito bem. Bom, voltando para Tupã, doutor. Em 25 de novembro de 2024, às 22h30, na rua Tenente Coronel Gomes, 731, ocorreu um homicídio doloso, sendo a vítima um homem de 24 anos. O autor do crime foi vizinho de 58 anos no município de Jari. O inquérito que investiga a morte do jovem Thales Antonini, assassinado com um tiro dentro de casa no centro de Jari, teve sua atualização em janeiro deste ano. Recentemente, a investigação foi remetida ao Poder Judiciário. O pai da vítima entrou em contato com a reportagem, alegando que o processo é lento e está com dúvidas sobre a investigação. O que é que o senhor nos diz sobre esse caso? Bom, esse fato aconteceu no dia que nós chegávamos lá em São Paulo para desencadear a nossa operação do estelionato. O policial atendeu lá o local do crime, enfim, colheu aquelas informações preliminares, que é o que é praxe. Depois, quando nós retornamos, o inquérito policial foi fechado com o indiciamento do autor do crime, que ficou preso preventivo e está preso até hoje. Depois eu havia saído para a Operação Verão, agora no início deste ano, e o pai da vítima procurou a delegacia de polícia com informações novas, perdão, e aí o inquérito policial ele foi reaberto na delegacia de polícia e houve uma nova instrução com a oitiva de diversas pessoas, a busca de informações, e foi novamente remetida essa complementação ao Poder Judiciário sem novos indiciamentos. Eu entendo perfeitamente a família, né? A lentidão do processo, isso não se discute, né? A velocidade do que a gente pretende não é a velocidade que a coisa acontece no processo judicial, e isso é uma constante e nós temos que conviver com isso. Para a família eu sei que é muito difícil, mas do ponto de vista da investigação nós encerramos o que havia para ser feito com as oitivas e as novas investigações, remetemos essa complementação ao Poder Judiciário sem indiciamento de novas pessoas. Havia um suspeito que a família atribuía a possibilidade de ter, inclusive, pago esse sujeito para matar a vítima, mas nós não concluímos nesse sentido. E o Ministério Público também entendeu, né, por conta da investigação não ter chegado a um novo autor do fato, entendeu por bem denunciar o sujeito que foi, de fato, o autor do disparo, e o processo judicial está em andamento, se não me engano, aguardando a decisão judicial a respeito da pronúncia ou impronúncia do sujeito para ir a julgamento perante o tribunal do júri. Então, o Ministério Público também não achou que tivesse alguma deficiência na investigação ou alguma falta que pudesse exigir uma complementação, e o inquérito policial hoje está encerrado. Esse é o atual cenário a respeito do a parte da Polícia Civil, ela já Isso, foi concluída. As diligências complementares, elas foram feitas. A família tem as suas desconfianças por alguns fatores, mas não se pôde comprovar minimamente que pudesse ter acontecido isso. Né? Então foi remetido com o indiciamento de um único autor, que é o autor dos disparos, que está preso até hoje. Tá bom. E doutor, sobre esses roubos que está acontecendo aí, como é que está a ação da Polícia Civil? Bem, é um caso também que nos preocupa, eu até nem citei, né, mas em algumas épocas do ano a gente tem uma elevação de crimes patrimoniais. Nos últimos 3, 4 meses a gente tem sofrido com isso, né? A estatística mostra que uma elevação de crimes patrimoniais. Não por acaso é quando os sujeitos que estavam presos acabam ganhando liberdade, porque isso é cíclico, né? São os mesmos praticamente sempre, e o problema é que são casos difíceis de identificar. A gente sabe quem é, mas é difícil de demonstrar para o Ministério Público e Poder Judiciário comprovar isso, né? Porque o sujeito ou faz isso à noite, a câmera não capta, ou ele faz com uma máscara, enfim, uma situação que é difícil. Nós já temos bastantes casos já com autoria apontada, né? Seguimos na investigação de uns quantos, alguns a gente conseguiu identificar, outros não, mas nos próximos dias deve haver algumas movimentações. O importante é que a gente não pare de trabalhar e que as pessoas não parem de registrar as ocorrências, né? Os sistemas hoje de monitoramento estão cada vez mais eficazes, né? E nos ajudam muito.
né? Então, servem para a gente poder fazer a identificação, conseguir elaborar bons relatórios de investigação e poder comprovar isso, né? Conseguir convencer o Ministério Público e o Poder Judiciário a respeito da autoria. Porque, veja, existe uma prova técnica a ser feita, que é uma análise de imagem. Só que o IGP é abarrotado de perícias das mais graves possíveis, né? Casos de morte, principalmente, morte violenta. Então, essas perícias de análise de imagem, que em tese a gente vê em filmes, por exemplo, né? Vai lá, o sujeito analisa a imagem em 5 minutos, pronto, viu quem é. No mundo prático não é assim que acontece. Essa perícia, esses tempos nós recebemos um laudo pericial de um crime que aconteceu em 2023 aqui em Tupanciretã. Então, se a gente vai depender dessa prova técnica específica, a gente nunca vai, no mundo prático, fazer nada. Então, a gente vai indo por outros meios mais simplificados. A lógica é sempre fazendo os mais simples, menos custosos, né? Claro. E deixar os mais elaborados para aqueles casos que são mais graves. Então, nós temos uma incidência grande de furtos por conta disso, desse ciclo, né, de prende e solta, que não estamos para criticar o Poder Judiciário, de fato, né, tem crimes que não ensejam a prisão, tem criminosos que têm que ficar mesmo, que a gente acha que não deve ser soltos, mas enfim, isso é uma decisão do Poder Judiciário, a gente apenas acata, não tem o que fazer. Claro. Bom, mas a Polícia Civil está trabalhando aí para o mais rápido possível, né, tirar esses expedientes aí de circulação. Muito bem. Mais alguma informação para nós, doutor? Casos nós temos vários, aí se não houver nenhum questionamento, eu acho que ficamos à disposição. Então tá bom. Bom, nós estamos conversando então com o nosso delegado, né, que esclareceu essas informações para nós, aí, delegado de polícia aqui de Tupanciretã, doutor Anderson Riedl, que trouxe essas informações num primeiro momento sobre os golpes financeiros, orientações e alerta aos idosos, e agora falando sobre a ação dele aqui no nosso município, enfim, lá em Jari também. Doutor, a gente só nos resta agradecer, dispensa de tempo também, porque você funciona muito aí com a sua equipe, né, para desvendar esses mistérios desses roubos, enfim, das ações desses meliantes que estão por aí. Como o senhor bem disse, o sistema não funciona, né, soltam e eles voltam a fazer aí de novo o que faziam antes. Agradecer a sua presença aqui, sucesso, bom trabalho com a sua equipe. Tá bem, a gente agradece a participação, o espaço. Eu faço também o cumprimento à equipe, né? Porque enquanto eu estou aqui, eles estão lá trabalhando e a gente só consegue resolver alguma coisa porque tem bons policiais do nosso lado, né? A Polícia Civil permanece à disposição, agradece o espaço e dispõe então da Polícia Civil para o que precisar. Bom dia. Bom dia. Nós agradecemos ao Dr. Anderson Riedl, delegado da Polícia Civil, que trouxe essas informações no tema, né, da longevidade, que todas as quartas-feiras, como você ouviu no início dessa entrevista, que a gente trouxe, e várias pessoas já passaram por aqui e trouxeram vários temas importantíssimos para os nossos idosos, enfim, complementando com outras informações que o doutor trouxe para você.